estudantes, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Sueli Xavier. Essa é a segunda videoaula referente à atividade de número 13, a primeira atividade do nono ano. O assunto aqui abordado será a equação do primeiro grau. E o que é equação? Equação é uma sentença matemática aberta expressa por uma igualdade envolvendo expressões matemáticas. Lembrando que o foco da nossa aula são as equações do primeiro grau. Exemplos: 5x menos 25 é igual a zero, onde x é a incógnita, ou seja, o valor desconhecido, e 5 e menos 25 são os coeficientes. Menos 3y mais 9 igual a zero é uma outra equação, onde y é a incógnita e menos 3 e 9 são os coeficientes. Tomando essa outra equação, a equação 2x mais 16 igual a 42, temos aqui o sinal de igualdade. O que vem antes da igualdade, ou seja, a esquerda da igualdade, está no primeiro membro, e o que vem depois, ou seja, a direita da igualdade, está no segundo membro. E como resolver uma equação do primeiro grau como uma incógnita? Vamos aprender um método prático. Primeiro, isolar no primeiro membro os termos em x, ou seja, tudo que é letra antes do sinal de igualdade. 2. Isolar no segundo membro os termos que não apresentam x, ou seja, todo número fica depois do sinal de igualdade. 3. Mudou algum membro, muda de lugar para o outro, a letra ou o número, você muda o sinal, ou seja, se for positivo, fica negativo. Se for negativo, fica positivo. 4. Operar os termos semelhantes. 5. Dividir ambos os membros pelo coeficiente de x. Vamos a um exemplo. Temos aí a equação 4x menos 12 igual a zero. Resolver uma equação é descobrir o valor de x, o valor da incógnita, o termo desconhecido. Para isso, aplicando um método prático, nós vamos isolar o termo que tem x no primeiro membro e passar o termo que não tem x, nesse caso aqui o menos 12, para o segundo membro. Lembrando que se ele é negativo, muda de sinal e vai ficar positivo. Temos aí 4x igual a 12. Agora, basta dividir ambos os membros pelo coeficiente de x. 4x dividido por 4 dá x e 12 dividido por 4 é igual a 3. Portanto, 3 é o valor da incógnita. Então, 3 é conhecido como raiz da equação, raiz ou solução da equação. Vamos praticar? Vamos resolver outras equações. E tem essa equação é 5x menos 25 igual a 20. Lembrando de inicialmente isolar o termo que tem x no primeiro membro. Todos os termos que não têm x devem ficar no segundo membro. O 20 aqui a gente só repete. E o 25 que está negativo, como irá mudar de membro, ele muda de sinal. Então, se está negativo, fica positivo. Continuando a resolução, 5x é igual a 25 mais 20 dá 45. Portanto, agora basta dividir ambos os membros pelo coeficiente de x, que nesse caso aqui é 5. 5x dividido por 5 dá x. E 45 dividido por 5 é igual a 9. Portanto, 9 é raiz da equação. Como ter certeza que a 9 é raiz da equação? Podemos voltar aqui na equação e substituir o x por 9. Então, eu tenho 5 vezes 9 dá 45. 45 menos 25 é exatamente igual a 20, ou seja, o 9 é o valor que satisfaz essa igualdade, ou seja, a equação. Vamos para o item B.
No item B, nós temos a equação 6x mais 3 é igual a 3x mais 45. Lembrando que todos os termos que têm x, eu vou deixar no primeiro membro. Então, 6x, o 3x aqui está positivo, como vai mudar de membro, vai ficar negativo. 45 permanece no mesmo membro, então ele não muda de sinal. Já esse 3 aqui, que era positivo, vem para o segundo membro negativo. Efetuando agora a operação aqui dos termos semelhantes, temos que 6x menos 3x é igual a 3x. 45 menos 3 é igual a 42. Agora basta dividir ambos os membros pelo coeficiente de x, que nesse caso aqui é 3. 3x dividido por 3 dá x, e 42 dividido por 3 é igual a 14. Portanto, 14 é a raiz dessa equação. No item C, temos a seguinte equação: 12x mais 18 é igual a 78. Isolando o termo que tem x no primeiro membro, temos 12x é igual a 78, permanece no mesmo membro. O 18, que é positivo, como vai mudar de membro, troca o sinal, fica negativo, menos 18. Efetuando as operações aqui com os termos semelhantes, nós temos 12x é igual a 78 menos 18, que dá 60. Portanto, agora basta dividir ambos os membros pelo coeficiente de x. 12x dividido por 12 é igual a x, e 60 dividido por 12 é igual a 5. Portanto, x é igual a 5, ou seja, a raiz da equação é igual a 5. Raiz ou solução. Vamos para o item D. No item D, nós temos a seguinte equação: 12x menos 15 é igual a 2x mais 55. Isolando os termos que tem x no primeiro membro, 12x. O 2x está no segundo membro. Como ele vai mudar de membro, troca de sinal, ou seja, se ele era positivo, né? Lembrando que quando não tem o sinal aqui na frente, está subentendido que ele é positivo. Como ele muda de sinal, fica negativo, menos 2x. Isso é igual a quem? 55 está positivo, permanece, não muda de membro, então não muda de sinal. Já esse 15 aqui, ó, que era negativo, eu tenho que levar para o segundo membro, então ele troca de sinal e fica positivo. Efetuando as operações aqui dos termos semelhantes, temos que 2x menos 2x dá 10x, e 55 mais 15 é igual a 70. Portanto, dividindo ambos os membros pelo coeficiente de x, temos que 10x dividido por 10 é igual a x, e 70 dividido por 10, cortando aqui os zeros, x é igual a 7. Portanto, 7 é a raiz da equação. Agora, você poderá resolver a questão de número 8 da sua atividade. E como verificar se um número dado é raiz de uma equação? Vamos, através de exemplos, observar como isso acontece. Primeiro, verificar se o número 2 é raiz da equação 5x menos 5 igual a 3x menos 1. Lembrando que o número 2 será a raiz se ele satisfaz essa equação aqui, ou seja, se o resultado do primeiro membro foi exatamente igual ao segundo membro. Temos que no primeiro membro, 5x menos 5. Vamos então às substituições. Se eu tenho 5x, vai ficar 5 vezes. Vamos substituir o x por 2, porque nós estamos fazendo essa verificação, menos 5. 5 vezes 2 dá igual a 10, menos 5 é igual a 5. Então, para que o 2 seja a raiz dessa equação, o segundo membro também deverá ser 5. Se for um outro número diferente de 5, significa dizer
que o 2 não é raiz. Vamos então fazer o mesmo teste no segundo membro. Substituir aqui no lugar de x o valor 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2 é igual a 6, menos 1 dá igual a 5. 6 menos 1 é igual a 5. Como aqui deu 5 e aqui também 5, significa dizer que sim, que o 2 é raiz da equação. Exemplo 2. Verificar se o número menos 3 é raiz da equação 7x mais 2 igual a 2x menos 20. Procedendo como o exemplo anterior, vamos substituir o x por menos 3 e verificar se o resultado do primeiro membro é ou não igual ao do segundo membro. Vamos lá? Primeiro membro temos 7x mais 2, portanto, substituindo o x por menos 3, temos 7 vezes menos 3 mais 2, que é igual a 7 vezes menos 3 dá menos 21, mais 2, que dá igual a menos 19. Aqui nós temos a regra, prevalece o sinal do número de maior valor absoluto, portanto, o resultado é negativo, e a gente subtrai 21 menos 2 dá 19. Para o segundo membro, temos 2x menos 20, substituindo x por menos 3, vai ficar 2 vezes menos 3, menos 20, igual. 2 vezes menos 3 dá menos 6, menos 6 menos 20 é igual. Nesse caso aqui, os dois sinais são iguais, então a regra é repete sinal e soma. 6 mais 20 dá 26, então vai ficar menos 26. Percebam que os valores aqui totalmente diferente, um deu menos 19, o outro menos 26, portanto, isso quer dizer que não, que o menos 3 não é raiz da equação. Veremos agora situações e problemas que envolvem a resolução de equações do primeiro grau. Exemplo 1. O dobro de um número, menos 10, é igual a 20. Qual é esse número? Então, para que possamos descobrir quem é esse número, inicialmente vamos representá-lo através de uma letra, por exemplo, por x. Então, esse número eu vou representar por x. O dobro de x é 2 vezes x, portanto, 2x. Escrevendo a nossa equação, teremos que o dobro do número, ou seja, 2x menos 10 é igual a 20. E agora vamos para a nossa resolução. 2x menos 10 igual a 20. Já sabemos que devemos isolar o termo que tem x no primeiro membro. Então, vai ficar 2x é igual a 20. Esse termo que não tem x, o menos 10, ele vai para o segundo membro. Lembrando que se ele muda de membro, ele muda de sinal. Então, se aqui ele está negativo, ele ficará positivo. Temos agora que 2x é igual a 20 mais 10, que dá 30. Agora, dividindo ambos os membros pelo coeficiente de x, que nesse caso aqui é 2. 2x dividido por 2 dá x, e 30 dividido por 2 é igual a 15. Portanto, 15 é o número procurado. Exemplo 2. A idade de Sofia menos 15 anos é igual a 34. Qual a idade de Sofia? Como eu não sei a idade de Sofia, eu vou representá-la por uma letra. Então, a idade de Sofia eu vou representar por x. Depois eu monto a equação, que é a idade de Sofia. O que é que ele diz depois? Menos 15 anos. Isso é igual a 34. Portanto, temos aí a nossa equação. Para descobrir a idade de Sofia, basta resolvê-la. Temos aí x menos 15 é igual a 34. Isolando o termo que tem x no primeiro membro, isso é igual a 34, menos 15, passo para o segundo membro, lembrando que se mudar de membro, muda de sinal, então se estava negativo, fica positivo, mais 15, portanto, x é igual a 34 mais 15, isso é igual a 49. Portanto, a idade de Sofia é igual a 49 anos.
Agora vocês poderão resolver a questão de número 10 da atividade. Bons estudos, forte abraço e fica com Deus.